É dever do Estado garantir aos povos indígenas o direito a uma educação diferenciada. Ela deve contemplar, de um lado, os conhecimentos considerados universais e, de outro, as práticas e os saberes tradicionais. Uma equação difícil de equilibrar, como vimos na reportagem no bloco anterior. E para comentar esse assunto, nós recebemos a professora do Departamento de Educação da Unesp, Maria da Graça Magnoni. Boa noite, professora. Boa noite. Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Agradeço a oportunidade. Professora, vamos começar falando então sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê que a educação de comunidades indígenas seja uma educação bilíngue, né, e intercultural. Isso vem sendo respeitado na prática? Então, a legislação, a garantia legal é um grande avanço, representa um grande avanço, né? As nações indígenas, elas passam a ser consideradas, a ter espaço, o indígena passa a ser considerado um cidadão, né? Agora, desse grande avanço que é a observância, a legalidade, existe o desafio da concretização do que está colocado, né? Nós temos um desafio muito grande porque nós temos uma riqueza imensa em termos de etnias, né? Nós temos 274 línguas faladas, né? Nós temos 896 mil indígenas. Então é uma população muito grande e que demanda inicialmente uma política pública voltada a essa questão, uma política pública que aconteça, que seja planejada a partir do contato com o indígena, com as nações indígenas. Elas precisam estar presentes e participantes dessas políticas, né? Veja, o Sistema Nacional de Educação raramente contempla a educação indígena. Quando organizamos os trabalhos voltados às discussões sobre as políticas públicas, sobre recursos, sobre a educação nas várias instâncias, raramente a educação indígena é contemplada, né? Apesar de ter havido nesses últimos anos um crescimento muito grande da produção, né? Mas essa produção, apesar dela ter ganho espaço em quantidade e em qualidade, ela acontece ainda, ela está muito reduzida a guetos dentro da universidade, né? Então são poucos os grupos que se dedicam à questão indígena. Dar espaço à questão indígena é fundamental, principalmente nos eventos, né? Eles precisam ter espaços e tempos para se colocarem, para discutirem as políticas que devem estar voltadas ao atendimento dessas necessidades. Nós temos um segundo desafio, que é a formação do professor, que foi mencionada pelos colegas, pelos professores, tanto o Irineu quanto o Chicão. Eles comentaram a questão da formação do professor, né? Ela é central porque esse professor ele precisa dominar não só o saber comunitário, como o saber científico, o saber tecnológico. E o conhecimento científico e tecnológico, ele precisa chegar ao indígena a partir de pessoas que também tenham um vínculo com a questão, pessoas que participam da luta, que conheçam o cotidiano dos indígenas brasileiros. E esse professor, ele não é formado de imediato, né? Na reportagem, professora, a gente viu também que um outro problema enfrentado são os materiais didáticos, né, que ainda são restritos. A sua tese trata exatamente desse assunto, né? Qual que é a sua visão sobre essa escassez desse tipo de material? Então, o terceiro desafio, políticas públicas, formação de professores, e na minha avaliação, o terceiro desafio é exatamente esse.
o dos materiais didáticos, né? Nós acabamos de realizar um curso de formação com os colegas da rede municipal, da rede pública de educação municipal, e nós fizemos uma análise de textos, desde a Carta de Caminha, os textos de Anchieta, de Nóbrega, e nós fomos desenvolvendo esse trabalho a partir da análise de livros, de textos de livros didáticos, e nós concluímos ao final das discussões que o nosso conceito, a nossa visão de indígena, ela é construída, ela vem sendo construída há muitos anos, e o material didático e a educação escolar são os instrumentos utilizados, são os instrumentos que dominam a formação dessa visão. Então nós precisamos de material didático elaborado pelo próprio indígena. Com outro olhar. Com outro olhar, a partir da realidade deles. É um material indígena, ele também requer que nessas políticas públicas, tanto em nível federal, estadual, municipal, que esses recursos permitam ao indígena uma educação de qualidade. E uma educação de qualidade, ela acontece através dos conteúdos que você veicula, ela acontece a partir dos recursos que você usa na produção. Por exemplo, uma comunidade que tem todo o conhecimento elaborado e transmitido de forma oral, precisa nas aulas de geografia, por exemplo, gravar as crianças em contato com o espaço da aldeia, precisa colocar as crianças em contato com uma tecnologia que lhes permita entender a relação local com o nacional, né? Uma relação que dê condição da ampliação dos conhecimentos, associada aos saberes. Então, o material didático, ele implica, ele exige uma política pública que dê condição para que o indígena possa produzir um material que fortaleça a sua identidade, que lhe dê condição de resistência e que também possa divulgá-lo como nações que têm a sua cultura, que têm os seus direitos, que têm a sua visão de mundo. Tá certo, então, professora, esse é um tema bastante vasto que a gente com certeza vai abordar em outras oportunidades. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Eu agradeço novamente.